Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Caro ouvinte, as Crônicas de Itaguaí nos revelam um dos maiores exemplos de abnegação e amor à ciência. É Simão Bacamarte, o alienista. Capítulo 1. De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua, aos 34 anos, regressou ao Brasil. A ciência é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, viúva de um juiz de fora, não bonita nem simpática. Dona Evarista reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digere com facilidade, dorme regularmente, tem bom pulso e excelente vista. Está, assim, apta para dar-me filhos robustos, sãos e inteligentes. Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico. Emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume. Peço licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que irei construir todos os loucos de Itaguaí e demais vilas e cidades, mediante um estipêndio que a Câmara dará quando a família do enfermo não puder fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse a própria mulher do médico. Disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar. Olhe, Dona Evarista, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre não é bom. Vira o juízo. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo. Dali foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa. Muitos dementes já estavam recolhidos e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Ao cabo de 7 dias, expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha finalmente uma casa de Orates. Capítulo 2. Torrentes de loucos. A caridade, senhor Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero,
como o sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, mandou-se anexar uma galeria de mais 37. Na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde. Nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em 2 classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou a subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão e ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar, sem dizer uma só palavra a Dona Evarista. Capítulo 3. Deus sabe o que faz. Ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Um dia, ao jantar... O que é que tens? Nada. Considero-me tão viúva como dantes. Quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... Não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal duro, liso, eterno. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar... Levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou às arcas, onde estava o dinheiro. Deus, eram montes de ouro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões, era opulência. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões: Quem diria que meia dúzia de lunáticos... Deus sabe o que faz. 3 meses depois efetuava-se a jornada. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Homem de ciência e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo. Capítulo 4. Uma teoria nova. Um dia de manhã, eram passadas 3 semanas, estando Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Estou muito contente. Notícias do nosso povo? Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar, desde já, a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa. Senhor Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Gracioso, muito gracioso. Supõe o espírito humano uma vasta concha? O meu fim, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura.
A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia, insânia e só insânia. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. Capítulo 5. O terror. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível. Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Mas, na verdade, ele não merecia, depois de tanto que ele fez. A notícia desta aleivosia do ilustre Bacamarte lançou terror à alma da população. Comentava-se o caso nas esquinas, nos barbeiros. A Casa Verde é um cárcere privado. Nunca uma opinião pegou e graçou tão rapidamente. Cárcere privado. Eis o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí. Há medo, é verdade. O alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares: vingança, cobiça de dinheiro, castigo de Deus, monomania do próprio médico, plano secreto do Rio de Janeiro com o fim de destruir em Itaguaí qualquer germen de prosperidade que viesse a brotar. 1000 outras explicações que não explicavam nada. Tal era o produto diário da imaginação pública. Nisto chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a mulher do Crispim Soares e toda a mais comitiva, ou quase toda, que algumas semanas antes partira de Itaguaí. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí, contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. O vigário indagava do Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-reinado anterior, e Dona Evarista respondia entusiasmada que era a coisa mais bela que podia haver no mundo, uma coisa galantíssima. Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio. Tem belas casas, a casa do Mateus, a Casa Verde. A propósito de Casa Verde, a senhora vem achá-la muito cheia de gente. Sim? É verdade. Lá está o Mateus, O albardeiro? o albardeiro, está o Costa, a prima do Costa e fulano e cicrano e... Tudo isso doido? Ou quase doido. Mas então, Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse. Um ou outro vá, mas todos? Entretanto, custava-lhe duvidar. O marido era um sábio, não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. Sem dúvida, sem dúvida. Devíamos acabar com isto. Não pode continuar. Abaixa a tirania. déspota! Violento! Golias! Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia, avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças, antes que o barbeiro Porfírio a expendesse na loja com grandes gestos de indignação. É preciso derrubar o tirano. Capítulo 6. A rebelião. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde, essa bastilha da razão humana, expressão que ouvira um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase. Disse e, a um sinal, todos saíram com ele. Imagine-se a situação dos vereadores. Urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue. Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que acompanhavam o barbeiro. Chamavam-lhe o Canjica, e o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo ou por hábitos de educação, não descia à rua. Mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Veio dar-lhe a uma das suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido de seda,
um dos 37 que trouxera do Rio de Janeiro. Há de ser alguma patuscada. Benedita, vê se a barra está boa. Era a rebelião que desembocava na Rua Nova. Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante não deu um passo, não fez um gesto. O terror petrificou-a. Dona Evarista chamou pelo marido 2 vezes, sem que ele lhe desse atenção. A terceira ouviu e perguntou-lhe o que tinha, se estava doente. Você não ouve estes gritos? O alienista atendeu então. Direi pouco, ou até não direi nada se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis. Não pedimos nada. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. Não entendo. Entendeis bem, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, capricho, ganância. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos, mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria da razão do meu sistema, o que não farei a leigos, nem a rebeldes. Disse isto o alienista e a multidão ficou atônita. Era claro que não esperava tanta energia e menos ainda tamanha serenidade. Mas o assombro cresceu de ponto quando o alienista, cortejando a multidão com muita gravidade, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro. Infelizmente, a resposta do alienista diminuíra o furor dos sequazes. O barbeiro, logo que o percebeu, sentiu um impulso de indignação e quis bradar-lhes: Canalhas, covardes! Meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está em vossas mãos dignas e heróicas. Vamos! Deteve-os um incidente. Era um corpo de dragões que, a marche-marche, entrava na Rua Nova. Capítulo 7. O inesperado. Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os canjicas não queriam crer que a força pública fosse mandada contra eles. Não nos dispersemos. Se quereis os vossos cadáveres, podeis tomá-los. Mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos e com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. O momento foi indescritível. A multidão urrou furiosa. Alguns, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, conseguiram escapar. Mas a maioria ficou bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente, quando 1/3 dos dragões, qualquer que fosse o motivo, passou subitamente para o lado da rebelião, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. Daí a nada, o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava à Câmara a sua queda. A Câmara não resistiu, entregou-se e foi dali para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila em nome de sua majestade. Porfírio aceitou o encargo e comunicou ao povo essas resoluções, que o povo ratificou, aclamando o barbeiro. Capítulo 8. As angústias do Boticário. 24 horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do Palácio do Governo, foi a denominação dada à Casa da Câmara, com 2 ajudantes e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. Vai prendê-lo. Uma ideia traz outra. O boticário imaginou que, uma vez preso o alienista, viriam também buscá-lo a ele na qualidade de cúmplice. O boticário caminhou resolutamente ao Palácio do Governo e não à casa do alienista.
Os altos funcionários, sabedores da intimidade do boticário com o alienista, compreenderam toda a importância da adesão nova e trataram a Crispim Soares com apurado carinho. Capítulo 9. 2 lindos casos. Não se demorou o alienista em receber o barbeiro. Declarou-lhe que não tinha meios de resistir e, portanto, estava prestes a obedecer. Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse a assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. Engana-se Vossa Senhoria em atribuir ao governo intenções vandálicas. Com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. Demais, a Casa Verde é uma instituição pública. Tal aceitamos das mãos da Câmara dissolvida. Há, entretanto, por força, que há de haver um alvitre intermédio que restitua o sossego ao espírito público. O alienista mal podia dissimular o assombro. Quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? 11 mortos e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos. Em seguida, fez-lhe várias perguntas acerca dos sucessos da véspera, ataque, defesa, adesão dos dragões, resistência da Câmara, etc. Ao que o barbeiro ia respondendo com grande abundância. 11 mortos e 25 feridos, repetiu o alienista depois de acompanhar o barbeiro até a porta. Eis aí 2 lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro são positivos. Quanto à toleima dos que o aclamaram, não é preciso outra prova além dos 11 mortos e 25 feridos. 2 lindos casos. Capítulo 10. Restauração. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. O governo, atarantado, não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas que o Porfírio estava vendido ao ouro de Simão Bacamarte. 2 horas depois caía Porfírio e João Pina assumia a difícil tarefa do governo. Nisto entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei e restabeleceu a ordem. Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau máximo da influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis, deu-se-lhe. Um homem não podia dar nascença ou curso à mais simples mentira do mundo que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Um dia de manhã, a vila inteira ficou abalada com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou. Devia ser invenção de algum gaiato. E não era. Era a verdade pura. Dona Evarista fora recolhida às 2 horas da noite. E a abnegação do ilustre médico deu-lhe grande realce. Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhe, menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Capítulo 11. O assombro de Itaguaí. E agora, prepare-se o ouvinte para o mesmo assombro em que ficou a vila ao saber um dia que os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua. Todos? Todos! É impossível. Alguns sim, mas todos? Todos! Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à Câmara. O assombro de Itaguaí foi grande. Não foi menor a alegria dos parentes e amigos dos reclusos. Jantares, danças, luminárias, músicas, tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento. Capítulo 12. O final do 4º parágrafo. Foi adorada sem debate uma postura, autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. E porque a experiência da Câmara tivesse sido dolorosa, estabeleceu ela a cláusula de que a autorização era provisória, limitada a 1 ano para o fim de ser experimentada a nova teoria psicológica, podendo a Câmara, antes mesmo daquele prazo, mandar fechar a Casa Verde se a isso fosse aconselhada por motivos de ordem pública. Ao cabo de 5 meses, estavam alojadas umas 18 pessoas. Essa mesma desproporção confirmava a teoria nova. Achara-se, enfim, a verdadeira patologia cerebral.
O desfecho deste episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem e tão inesperado que merecia nada menos de 10 capítulos de exposição, mas contento-me com um, que será o remate da narrativa e um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. Capítulo 13, Plus Ultra. Era a vez da terapêutica. Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia as outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Tal era o sistema. Imagine-se o resto. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde, todos curados. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Vejamos se chego enfim à última verdade. Súbito parou, em pé, diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita aberta e o queixo na mão esquerda fechada, perguntou ele a si: Mas de veras estariam eles doidos se foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram desequilibrados como os outros. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve 2 sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. Pois que Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? Esta conclusão tão absoluta não seria por isso mesmo errônea e não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. Mas as tempestades só aterram os fracos. Os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. 20 minutos depois alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Sim, há de ser isto. Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Duvidou logo, é certo, sendo homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Não, impossível. Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras, a modéstia. Era decisivo. Simão Bacamarte recolheu-se à Casa Verde. Em vão, a mulher e os amigos lhe disseram que ficasse. Nem rogos, nem sugestões, nem lágrimas o detiveram um só instante. A questão é científica. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. O ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Seja como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia O Alienista, de Machado de Assis. Acabamos de apresentar Pequenas Histórias Machadianas.
Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.